Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para a correção do nosso simulado. Vou corrigir agora com vocês aí as 13 questões de medicina legal que caiu no simulado de vocês do projeto Reta Final. Então, vamos lá? Primeira questão. Em determinado ferimento por projétil de arma de fogo na cabeça, encontram-se orla de escoriação, enxugo, zona de esfumaçamento e buraco de mina, que se refere ao buraco de mina de Hoffman, né, que nós aprendemos aí, que é um efeito secundário do gás que sai do cano da arma. O provável motivo do ocorrido na situação hipotética apresentada foi, então vocês vejam bem pessoal, essa é uma questão da banca OCP, cobrando ali efeitos primários e secundários do disparo, e ele quer que você diga ali, como nós vamos ver nas assertivas, se foi um disparo encostado, se é um disparo a curta distância, se é um disparo considerado a queima-roupa, um ferimento de entrada, de saída, tá? Então, vamos relacionar esses ferimentos aí com o seu sinal característico. Para que fique mais dinâmico, pessoal, eu vou passar direto para a assertiva correta, tá? Que ela já está em negrito nesse nosso simulado, e vou explicar por que é ela, tudo bem? Então, letra D, disparo encostado. Vamos lá, vamos ver os sinais característicos que nós temos aí para afirmar que se trata de um disparo encostado. Perceba que nós temos buraco de mina de Hoffman, que é nada mais nada menos que a infiltração do gás que sai do cano da arma quando esse disparo acontece sobre um tecido onde há um plano ósseo adjacente, ou seja, vamos supor que aqui é o osso frontal, o osso da testa. A arma está encostada aqui, né? Foi esse o exemplo que eu dei na nossa aula. E aconteceu o disparo, os gases eles saem da boca do cano da arma e eles se infiltram sobre a pele, fazendo com que durante o disparo, né, durante aquele momento em que acontece a lesão, a pele ela everta as suas bordas. Esse gás ele se infiltra, bate no plano ósseo e faz com que a pele fique evertida, aquele sinal de mina de Hoffman. Esse é um sinal característico de entrada de disparo de arma de fogo encostado. Por si só, esse daí já dá para concluir que é o gabarito, é a letra D. Ainda assim, nós tivemos zona de esfumaçamento, que é nada mais, nada menos que a zona de tatuagem de forma mais difusa, mais concentrada. Nós vamos ver numa próxima questão aí uma explicação sobre esse assunto. Ainda assim, nós temos aqui sinais característicos, né, sinais primários característicos de disparo de entrada, que é a orla de escoriação e o enxugo. Beleza? Então, pessoal, nosso gabarito, letra D. Então vamos lá para algumas imagens, pessoal. Trouxe ainda aqui algumas imagens. Se estiver difícil de visualizar durante a aula, vocês terão acesso aí ao PDF e podem ver com mais qualidade essas imagens, tá? Mas trouxe aqui umas imagens para exemplificar alguns sinais secundários do disparo de arma de fogo, né? Então nós temos aqui a marca de Werck-Gertner, tá? Foquem nesse nome. Eu aposto em algo nesse sentido aí para a prova de vocês. Então, Werck-Gertner, esse epônimo, ele traduz o quê? Ele significa o disparo encostado. Ele é um ferimento, ele é uma lesão térmica, de ação térmica, ou seja, o calor da arma, né, do cano da arma no momento do disparo, em que acontece o acionamento do gatilho e todo aquele mecanismo de propulsão do projétil, a combustão da pólvora, ele é acionado, ele gera um calor na arma e essa arma quente, por sua vez, ela lesiona a pele, causando uma lesão de ação térmica, similar a uma queimadura, imprimindo então o cano da arma, né? Nós podemos ainda ver o que? A massa de mira, toda a boca do cano, né? Junto com ferimentos primários, por exemplo, o enxugo, né? E a escoriação. Trago para vocês também aqui um outro sinal secundário relacionado agora à pólvora, que é o sinal de Benassi, que é o esfumaçamento na lâmina óssea. Tá? Então, vocês podem ver aqui, esse esfumaçamento, essa parte enegrecida aqui, foi causada pela pólvora que saiu junto com o projétil ali durante o acionamento do gatilho. Nós temos aqui então dois efeitos secundários.
um de ordem térmica, causado pelo calor da arma, do cano da arma, que imprime o sinal de Werk-Gertner, e nós temos aqui Benassi, tá? Fuligem na lâmina óssea, beleza? Aqui um sinal da câmara de mina de Hoffman. Esse, por sua vez, é um efeito secundário do disparo de arma de fogo, quando acontece sobre um plano ósseo adjacente. Percebam que aqui é a testa do sujeito e nós temos ainda o que? Sinal de Benassi. O que mais que a gente pode ter aqui, que aí seria considerado um sinal primário do disparo de arma de fogo? Nós poderíamos ainda ter o funil, podemos ainda examinar o funil de Bonnet, tá? Então, vou mostrar aqui o funil de Bonnet para vocês. Esse aqui é um desenho que exemplifica, pessoal, o que é o funil de Bonnet, tá? Nós temos duas lâminas ósseas sobrepostas aqui em nosso crânio e quando o projétil ele entra, ele causa um ferimento menor na primeira lâmina e na segunda ele lasca, causando um aspecto de funil invertido. Aqui uma imagem aqui exemplificando esse fenômeno que recebe o nome de funil de Bonnet. Beleza? E agora vamos aí para a segunda questão do nosso simulado. Nossa segunda questão, que trabalha também com um sinal secundário do disparo de arma de fogo, que inclusive eu já respondi aí na explicação anterior. Diz o seguinte: o sinal de Werk-Gertner consiste em uma lesão erosivo-escoriativa. É consequência observada nos casos de... E nosso gabarito, pessoal, é a letra E. Lesão de pele que ocorre nos tiros com o cano encostado, comum no suicídio. Se a assertiva dissesse visto unicamente no suicídio, acontece somente no suicídio, muita atenção para questões que reduzem ali ou que limitam, que dizem que acontece somente em determinada circunstância. Nós não vemos muito isso na medicina legal. A medicina legal pressupõe que tudo pode acontecer, tá? Então dificilmente uma questão que diz que afirma que acontece unicamente de determinado modo, terá o seu gabarito como correto. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho aí de morte por eletricidade, que foi um assunto da nossa aula anterior. Se você teve algum tipo de dificuldade com essa matéria no nosso simulado, sugiro que vocês retornem à aula, assistam, memorizem o fluxograma principalmente, tá? Copiem no caderno. Eu trouxe aqui no nosso material o fluxograma ainda mais completo que eu trouxe na aula, trazendo também os sinais característicos dos ferimentos da entrada da energia elétrica, Jelinek, e também Lichtenberg, tá? Falei que é de extrema importância para essa matéria os senhores e senhoras memorizarem aí o nome das causas mortes, ou seja, fulminação, fulguração, eletropressão. É de extrema importância também memorizar e principalmente compreender a circunstância em que acontece o sinal de Lichtenberg e a circunstância em que se forma o sinal de Jelinek. Beleza? Então, a questão diz o seguinte: eletropressão é o nome dado a qualquer efeito proporcionado pela eletricidade artificial ou industrial, sinônimos, né? Seja ele letal ou não letal, conceito de eletropressão perfeito. A lesão característica da eletropressão se chama. Então veja que essa questão da OACP de 2021, ela cobra exatamente o que é Jelinek, né? Então ele traz aqui em algumas assertivas Lichtenberg, fala de fulguração, mas finalmente, questão muito tranquila inclusive, nós podemos perceber que o nosso gabarito é a letra D, marca elétrica de Jelinek, e representa a porta de entrada da corrente elétrica no corpo. Beleza? Fluxograma que eu falei para os senhores e senhoras, pessoal, quem tiver ainda alguma dificuldade, não estiver acertando 100% das questões de energia envolvendo ação elétrica no corpo humano, sugiro que memorizem, reproduzam em seu caderno, seja em seu computador, tua forma de estudo aí, esse fluxograma que vai ser de grande valia aí para a tua preparação e principalmente para o dia da prova. Beleza? Questãozinha falando aí sobre as feridas incisas ou cortantes, como alguns estudiosos da medicina legal trazem, né?
Então, nosso gabarito, pessoal, letra C, bordas regulares, ausência de pontos de tecido no fundo da lesão e hemorragia abundante. Aí eu trouxe aqui, pessoal, o mesmo esquema que eu utilizei quando eu ensinei essa matéria para vocês. Quem teve algum tipo de dificuldade para resolver essa questão, sugiro que retorne à aula anterior, tá? A nossa segunda ou terceira aula de medicina legal, e reaprenda, reveja as características das lesões cortantes ou incisas e também das lesões punctórias, tudo bem? Esse é um palpite, com certeza vai cair esse assunto na prova de vocês, e acredito eu, sendo a banca OCP quem vai examinar os senhores, que seja cobrado dessa forma aí, tá bom? Então, sugestão aí para todos aí em casa é fazer a leitura aqui desses pontos que caracterizam as lesões cortantes e incisas e principalmente conseguir diferenciar esses pontos nas demais lesões, que são elas as punctórias, né, causadas por instrumentos alongados, os perfurantes, e também as lesões contusas, tudo bem? Aproveito ainda para trazer para os senhores aqui uma característica específica dos instrumentos incisos ou cortantes, que é a cauda de escoriação, também chamado, através do seu epônimo, de romanese. Tá? Então, caso a banca queira inovar ou queira aumentar a complexidade da questão e traga essa palavra romanese, nós estaremos nos referindo a lesão incisa cortante, né? Ou pode ser também de ação mista, como uma pérfuro cortante, uma ação que perfura e corta através de deslizamento com o fio do instrumento afiado, causando, ao terminar o golpe, a sua cauda de escoriação ou sinal de romanese. Beleza? Agora aí uma questão falando sobre asfixiologia, que nós aprendemos aí na nossa aula anterior. Especificamente, manchas de Patalfi. Esta sim eu falei que é patognomônico, ou seja, ela é exclusiva e específica, permitindo fechar um diagnóstico de morte por afogamento, que é uma asfixia do indivíduo que se encontra em meio aquoso. Tudo bem? Então, nosso gabarito aqui, pessoal, letra E. A letra E, ela traduz perfeitamente o que são as manchas de Patalfi. São equimoses de cor vermelho clara no parênquima pulmonar por ruptura de paredes alveolares. Então, pessoal, a explicação para isso é o seguinte. Nosso pulmão, em nossa estrutura anatômica mais interna, ele é formado por alvéolos, né? Nós aprendemos aí em anatomia que nosso pulmão ele se ramifica ali na altura dos brônquios em bronquíolos, que por sua vez ramificam-se em alvéolos. Esses alvéolos, onde acontece a troca gasosa ou a hematose, nome científico da respiração, ele serve para acumular sangue e oxigênio. Uma vez que a água penetra nesse tecido pulmonar, acontece o extravasamento da parede alveolar, causando manchas com o seguinte aspecto. São manchas aqui, pessoal, vermelho clara, né, podendo também ser vistas de forma arroxeada, que diferem-se das petequias, ou seja, elas diferem-se das manchas de Tardieu. Digo isso para que vocês não confundam. Falou em afogamento, que é também uma forma de asfixia, pensemos em manchas de Patalfi. Falamos em enforcamento, estrangulamento, insuficiência cardiorrespiratória, de manchinhas avermelhadas ou pontos escuros, pontos vermelhos escuros. Estamos falando de petequias ou manchas de Tardieu, que também podem ser vistos nos pulmões, assim como podem ser vistos no coração e também nas mucosas e conjuntivas nos enforcados. Uma outra questão aí de asfixiologia, falando sobre o cogumelo de espuma. Na minha opinião aí, uma das questões mais tranquilas do nosso simulado. Espero que caia na prova de vocês essa questão. O cogumelo de espuma é comumente encontrado nas mortes causadas por. E o nosso gabarito é a letra A, asfixia. Muita atenção, pessoal. Caso a questão afirmasse que o cogumelo de espuma é visto unicamente nas asfixias, estaria
incorreto. O cogumelo de espuma não é patognomônico, não é um diagnóstico específico, um sinal necroscópico que fecha perfeitamente um diagnóstico de asfixia. Ele pode ser visto em outras coisas, por exemplo, no efizema pulmonar agudo. Tá? De todas as formas, nosso gabarito, letra A. Outra questão molezinha, dispensa até mesmo aí explicação. São exemplos de instrumentos perfurantes, nosso gabarito, letra E, furador de gelo e agulha. Ao falar de instrumentos perfurantes que causam lesões punctórias, temos que pensar em instrumentos alongados, em instrumentos que não são dotados de fio, tá? Instrumentos de diâmetro proporcionalmente inverso, de pequeno comprimento, em formato de ponto. Sendo assim, nosso gabarito é a letra E. A morte por engasgue ocorre quando um objeto ou pedaço de alimento é engolido e vai parar nas vias respiratórias, bloqueando a chegada de ar nos pulmões. Isso pode acontecer quando, durante a deglutição, uma estrutura de cartilagem chamada epiglote não fecha a entrada da. Então, essa é uma questão, pessoal, da banca OCP, caiu em Medicina Legal, estava no caderno de Medicina Legal e ela cobra. Poderia muito bem estar aí no caderno de Anatomia e Fisiologia Humana. Perceba aí que o assunto ele se confunde, né? Trouxe para vocês justamente por isso, para que vocês possam também, com essa questão, aprender ainda um pouquinho mais ou reforçar ainda mais os conhecimentos em anatomia. Tá? Então, vamos lá, pessoal, relembrando aí um pouquinho de sistema digestório e respiratório. A laringe faz parte do nosso sistema respiratório. Ela não faz parte do nosso sistema digestório. Quando a epiglote ou glote tem o seu mecanismo acionado, o alimento ele passa pelo caminho do esôfago, o nosso tubo digestório, enquanto que o oxigênio ele deverá passar pelo caminho da laringe, para seguir aí o seu caminho até a traqueia e então chegar até os nossos pulmões para que aconteça a troca gasosa. Quando acontece um mau funcionamento da epiglote, nós podemos então concluir que entra alimento na laringe, causando aí então uma broncoaspiração. Isso acontece aí nos casos dos acamados, acontece também nas broncoaspirações por vômito e também nas broncoaspirações por leite materno nos recém-nascidos. Não excluindo também a possibilidade, como eu trago aqui um recorte do professor Genival Veloso França, uma causa de asfixia pura, inclusive por engasgue. Então vejam que Genival Veloso França, ele considera como uma asfixia pura de natureza de sufocação direta, chamada de obstaculação à penetração do ar nas vias aéreas. E, parafraseando o professor Genival Veloso França, ele diz que não é rara também a morte nessa circunstância por aspiração de corpos estranhos os mais variados, até de porções alimentares que penetram na laringe, matando por asfixia, principalmente crianças. E aí ele diz o seguinte, esse sim, aí para quem estiver concorrendo à vaga de auxiliar de necrópsia e for exercer a função nesse próximo concurso, é comum, em caso de sufocação por oclusão das vias respiratórias, encontrar-se o corpo estranho obstruindo a glote, a bifurcação brônquica ou um dos brônquios fontes, inclusive alimentos e aspirações de vômito. Nosso gabarito, letra B, laringe. Então vamos pensar, pessoal, que primeiro nós temos a faringe, essa sim é comum ao sistema respiratório e digestório. Já a laringe, que vem depois, ela é comum somente ao sistema respiratório. Se acontece o mau funcionamento da glote, esse alimento que deveria ir da faringe para o esôfago, ele entra na laringe. Beleza? Mais uma questãozinha tranquila e envolvendo energia elétrica, explicação que eu já dei para vocês, só verificar o nosso fluxograma. A perturbação causada no corpo das vítimas que sofreram descargas elétricas cósmicas ou raios, sem ocorrência de êxito letal, é denominada, nosso gabarito, pessoal, fulguração. Tá? Então, para acertar questões como essa daí, nós temos que primeiramente pensar se
a descarga elétrica é de ordem natural, ou seja, cósmica, que são sinônimos, ou se é de ordem industrial, ou seja, artificial. Compreendendo se é de ordem natural ou artificial, nós vamos aí verificar se ela é letal ou não letal. Como a questão dá o comando perfeito aqui, é fácil compreender que o nosso gabarito é a letra A, fulguração. Questão de uma explicação que eu já dei no nosso simulado, disparo de arma de fogo. Um palpite meu para essa prova aí de 2 a 3 questões sobre efeitos primários e secundários do disparo. Veja que a questão diz o seguinte: nos disparos feitos a curta distância, a orla que custa mais a desaparecer, conforme a boca da arma vai se afastando do alvo, é a D. E aí eu quero que vocês observem essa imagem para compreender o que é que acontece com a pólvora, conforme o alvo se distancia da arma ou não. Perceba que acontece um cone que, quanto mais próximo ele está do cano da arma, reproduzido, que podemos afirmar que o cano da arma estaria aqui, perceba que fica mais difuso ou concentrado os grânulos de pólvora. Caso o disparo seja a curta distância, mais ou menos aqui, nós vamos ver uma marca de esfumaçamento no alvo. Caso o disparo seja de uma distância de, por exemplo, 10 a 20 centímetros, nós veremos grânulos de pólvora, mas mais separados no tecido do corpo do indivíduo. Tudo bem? Então, o que mais custa a desaparecer conforme se distancia do cano da arma é a marca de tatuagem. Aqui nós temos esfumaçamento e aqui nós temos marcas de tatuagem. Tudo bem? A questão diz o seguinte: no município de Anápolis, uma gestante já em óbito foi trazida ao hospital por seu esposo. Ao realizar a inspeção do cadáver, a equipe médica acionou a Polícia Civil de Goiás, pois foram observados no pescoço da vítima sinais compatíveis com estrangulamento. Assinale a alternativa que apresenta o achado dessa modalidade de asfixia. Pessoal, essa é uma questão de asfixiologia envolvendo conhecimentos, cobrando conhecimentos ali entre a diferença de enforcamento e estrangulamento. Tá? Então, quero que vocês foquem, memorizem, estudem esse quadrinho aqui, onde eu trouxe características, é um recorte do livro do Genival Veloso França, onde eu consigo trazer para vocês aí características do enforcamento e características do estrangulamento, principalmente com relação ao sulco, ou seja, a marca do objeto utilizado, seja uma corda, uma corrente, um fio. Tá? Então, façam a leitura desse quadrinho que permite perfeitamente acertar questões dessa natureza, questões muito comuns, muito características da banca AOCP. Nosso gabarito, como vocês podem perceber aqui, é o sulco de sentido horizontal. Observando o nosso quadrinho, verão que no estrangulamento, aqui no primeiro tópico, Genival Veloso França diz que nos estrangulamentos o sulco ele é de natureza horizontal. Imagine que o indivíduo que aciona através da sua força aquele mecanismo de corda, ele vai acionar de forma horizontal, enquanto que no enforcamento, como eu ensinei para os senhores, o sulco ele costuma ser oblíquo ascendente, podendo ser supraioide ou infraioide, tá? Mas, enquanto no enforcamento o sulco ele costuma subir e contornar o maxilar e a altura da orelha, no estrangulamento nós temos um sulco horizontal. Sulco também sem interrupção, ou seja, contínuo, enquanto no enforcamento ele é interrompido ao nível do nó. Dentre outros sinais característicos aqui. Sugiro que vocês façam a leitura em casa, será de extrema importância e de grande ajuda para o dia da prova. E para fechar com chave de ouro, nossa última questão, acredito eu que seja a nossa última questão, fala sobre um processo de putrefação que acontece em meio aquoso. Matéria aí que foi uma das nossas primeiras aulas. Recomendo, senhores e senhoras, como já faz algum tempo, revisarem esse conteúdo, porque com certeza vai cair na prova de vocês. Diz que quer saber a respeito de um processo especial de transformação que sofre o cadáver do feto no útero materno do 6º ao 9º mês de gravidez.
E fala que também pode acontecer em adultos, onde o processo se instala em algumas circunstâncias. O corpo perde consistência, o ventre se achata e os ossos se soltam dos tecidos. Nas mãos, o retalhamento de tegumentos cutâneos apresenta as cristas papilares, conservando as impressões digitais por algum tempo. Em corpos nessas condições, procede-se o destacamento das luvas, ou seja, a luva epidérmica. As informações descritas estão alinhadas a qual é esse fenômeno transformativo de putrefação? Nosso gabarito, pessoal, letra C, maceração, que é o apodrecimento do tecido dentro da água, em meio aquoso. Acontece em mortes intrauterinas, onde o feto fica imerso em líquido amniótico, líquido que tem dentro do útero, e acontece também nos indivíduos que estão em meio aquoso, ou seja, indivíduo que é morto e jogado dentro do rio ou nos afogamentos, né? Então, essa é a maceração, processo putrefativo em meio aquoso. Beleza? Nosso gabarito, letra C, bem tranquilo. E agora sim, finalmente, nossa última questão do simulado. No município de Formosa, a Polícia Civil de Goiás foi acionada. Uma criança veio a óbito devido a desafios motivados por agressores anônimos em jogos de celular. O IML concluiu que a causa da morte foi asfixia por sufocação indireta. Sobre essa modalidade de asfixia, assinale a alternativa correta. Eu falei bastante isso em nossas aulas, pessoal. Uma modalidade de sufocação indireta pela obstrução da passagem aérea nas vias mais internas acontece através da compressão do tórax e abdômen. Costuma ser de natureza homicida, mas pode também ser de natureza acidental. Acontece quando com a fratura de arcos costais ou fratura de externo e clavículas, impedindo então a ventilação, ou seja, a respiração pulmonar, o movimento de respiração, que faz com que a caixa torácica se expanda, o diafragma aumente, abaixe, para que o oxigênio instale-se nos pulmões. Nós temos aqui então nosso gabarito, letra C. Pessoal, essa foi a correção do nosso simulado projeto reta final. Espero que tenham gostado. Forte abraço, professor Thales.